está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. No Trends de hoje, o destaque, com mais de 200 mil pesquisas, é a varíola do macaco. Uma doença rara da família da varíola, já erradicada no Brasil há mais de 40 anos, que chegou na América do Norte e Europa e preocupa todo mundo. Até agora, muito se fala sobre essa doença, que é encontrada principalmente na África Ocidental e Central. Mas as dúvidas são muitas. Para nos ajudar a compreender melhor o assunto, eu chamo no telão Cláudio Maierovitch Peçanha Henriques, médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Boa noite, doutor Cláudio. Muito obrigada por atender o nosso convite para esclarecer um pouquinho aí sobre essa doença. Afinal, o que é a varíola do macaco? Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, a maior parte das pessoas acho que nem sequer se lembra do que é a varíola. Mas existe um grupo de doenças causadas por vírus que são parentes uns dos outros que afetam diversos tipos de animais, especialmente mamíferos, que é o que nos interessa mais. Em geral, essas doenças são, claro, doenças infecciosas causadas por um vírus que dão lesões na pele, dependendo da doença, isso é mais grave ou menos grave, mais rápido ou menos rápido. Dão febre também, dão sintomas respiratórios e podem ter uma gravidade maior. A mais conhecida dessas doenças, a varíola, é uma doença erradicada do mundo. Ela afetava apenas humanos, então, uma vez que ela foi eliminada dos seres humanos, com a utilização de vacinação em massa, vacinação dirigida e estratégias de vigilância e isolamento, ela deixou de existir. No entanto, outros parentes desse vírus continuam existindo e circulando. O mais conhecido deles entre nós é o vírus que causa a catapora ou varicela, mas que é uma doença muito menos grave do que a varíola. E alguns desses vírus causam doenças em animais. Esta varíola que agora está circulando, chamada de varíola dos macacos, uma tradução do nome em inglês monkeypox, ela tem o macaco como um hospedeiro acidental, assim como o homem, mas aparentemente ela circula muito mais entre roedores e também pode se espalhar para macacos e para humanos também, muito esporadicamente. Não é uma doença frequente entre humanos. Agora, uma coisa que preocupa todo mundo é justamente essa forma de transmissão. Como se dá a transmissão desse vírus, doutor Cláudio? Bom, o vírus, ele, claro, como qualquer outro vírus, ele se multiplica no organismo humano e ele fica presente nas secreções, digamos, no trato respiratório, e naquelas lesões que ele causa. Geralmente essas lesões começam com uma vermelhidão, principalmente no rosto, mas pode afetar outras partes do corpo, se espalha para outras partes do corpo. Inclusive, uma coisa que não é tão frequente em outras doenças, afetando as palmas das mãos e as plantas dos pés. Essas lesões, pequenas bolinhas vermelhas, digamos assim, inicialmente são planas, aí elas começam a ficar mais altas até que se transformam em bolhas, e essas bolhas depois podem ficar com um líquido amarelado, como pus, estouram e formam casquinhas, formam crostas. Além da árvore respiratória, o vírus também está nessas lesões. Então, tanto contato direto com pessoas que tossem, espirram na nossa frente, pode ser uma forma de transmissão, como o contato com as lesões. E isso pode não se dar apenas com a via direta, contato pele com pele, mas, por exemplo, por uma roupa de cama de alguém que recentemente estava com lesões, usou essa roupa de cama, uma toalha, e, claro, no contato direto, especialmente contato mais íntimo entre alguém que tenha lesões e alguém que possa adquirir a doença. Bom, o senhor falou aí de vários sintomas que podem aparecer. Como, então, a gente deve proceder para se prevenir? Porque até onde a gente sabe, não chegou ao Brasil ainda, não é isso, doutor Cláudio?
Por enquanto nós temos é, 200 e poucos casos confirmados no mundo, em 20 países, a maior parte deles países da Europa, mas também já chegou nos Estados Unidos. É uma doença que acontece de forma contínua em alguns países africanos, como a Nigéria e o Congo, mas no Brasil nós ainda não temos nenhum relato de caso. Então, primeiro é importante saber assim, como é que a doença aparece, como é que a pessoa desconfia que é essa doença e não uma outra. Então, tem essas características de uma febre e lesões que começam praticamente todas ao mesmo tempo e elas vão evoluindo, vão mudando de jeito todas ao mesmo tempo. Então começam com manchas, depois bolinhas, depois bolhas, depois o que a gente chama de pústulas, que são bolhas de pus, na verdade, depois crostas, todas ao mesmo tempo. A prevenção, claro, é evitar o contato com alguém que esteja doente. As pessoas que não têm lesões na pele não transmitem a doença. Então é importante que alguém que note que tem lesões na pele procure um serviço de saúde e evite contato próximo com outras pessoas. Esta é a maior forma de prevenção. E confirmada a doença, doutor Cláudio, como é o tratamento? Em geral, essa doença é leve. Existem dois tipos genéticos diferentes. Um que é mais frequente na Nigéria, em alguns países ali perto da Nigéria, África Ocidental, e outros mais frequentes no Congo, África Central. Esse que tem circulado é o tipo da Nigéria, que é um tipo que raramente causa doença grave, mas pode acontecer. Em qualquer caso, assim, a doença em geral afeta as pessoas, causa essas lesões na pele, causa febre, pode haver complicações, a pessoa, em função desse quadro respiratório, pode ter uma pneumonia, uma sinusite, uma doença respiratória mais importante, e as próprias lesões de pele, se não forem bem cuidadas, com medidas de higiene adequadas, podem ganhar uma nova infecção por bactérias. E aí essas bactérias podem ser um problema até maior do que o vírus. Se não houver essas complicações, a doença, em alguns dias, ela passa sozinha, sem nenhum tratamento, desde que tomados os cuidados de higiene e os cuidados de isolamento. Bom, o senhor falou aí que normalmente os sintomas são leves, mas em alguns casos pode levar à morte? Em alguns casos pode acontecer. No tipo genético da África Central, que não está circulando atualmente, essa proporção pode chegar a 10% dos casos. No tipo que está circulando atualmente, por volta de 1% dos casos pode ter uma doença mais grave e morrer dela. Nesse episódio atual, não foi constatada nenhuma morte por essa doença até o momento e esperamos que isso não aconteça. Que isso continue assim, né? Agora, quem já foi vacinado contra a varíola está mais protegido, doutor Cláudio? Então, isso é uma coisa importante. Como são vírus muito parecidos, a vacina contra a varíola dá uma proteção que pode ser parcial ou uma proteção total contra a varíola dos macacos, a monkeypox. Entretanto, essa vacina deixou de ser utilizada no mundo na década de 80, depois que a varíola foi erradicada. Não havia mais motivo para ficar vacinando se não existia mais o vírus circulante. Então, as pessoas que receberam vacina contra a varíola devem estar com uma idade aproximada superior a 50 anos de idade, 40 e poucos, 50 anos de idade. Isso tem dois significados. Primeiro, é que é uma proporção da população que não é a maioria da população, é menos da metade da população. Segundo, é que isso faz 40 anos. Então, é provável que esta imunidade já tenha caído bastante. Mas, provavelmente, quem recebeu a vacina
tem uma chance menor de se infectar e, caso se infecte, tem uma chance de ter uma doença mais leve. E depois da chegada da Covid-19, aí acho que fica todo mundo muito preocupado quando aparece um vírus no mundo, né? De que forma que a OMS tem trabalhado para evitar que isso se espalhe, doutor Cláudio? A OMS ela tem um sistema que depende de todos os países. A OMS é uma organização que se baseia nas organizações de todos os países. Então, por exemplo, o Brasil tem um sistema de vigilância e de detecção de doenças dentro do Sistema Único de Saúde, e daí a importância de que nós temos um sistema de saúde amplo e acessível para todo mundo, sem qualquer tipo de pagamento, como andam propondo por aí, de forma que pessoas doentes, pobres ou ricas, morem perto ou morem longe das cidades, procuram uma equipe de saúde e essa equipe de saúde detecta alguma doença diferente que esteja circulando. A partir daí, essa pessoa pode ser encaminhada para exames laboratoriais ou para algum tipo de especialista, e este caso passa a ser conhecido. Quando é uma doença nova ou uma doença que pode ter um risco de espalhamento, de propagação, isso é comunicado para o Ministério da Saúde, é comunicado, que por sua vez comunica para a Organização Mundial da Saúde, que faz esta vigilância do mundo inteiro. Em alguns países que não têm capacidade própria para responder a estes eventos, inclusive são mobilizadas equipes com a ajuda de países que estão mais preparados para se enfrentar o risco de propagação de doenças pelo mundo. E a gente corre o risco de uma nova pandemia aí, doutor Cláudio? Olha, a definição de pandemia ela é muito ampla. Pandemia não significa que é uma situação grave e ameaçadora para todo mundo. Significa que uma doença que habitualmente não circula ou que não circula numa proporção alta, está circulando numa proporção mais alta, está causando epidemias em vários continentes. Essa é a definição de pandemia. Então, isso pode ser uma doença muito grave que cause muitas mortes, ou pode ser uma doença leve, mas que está acontecendo num nível acima do que costuma acontecer e em lugares onde também não costuma acontecer. Então, se a gente fosse olhar assim do ponto de vista técnico, pela definição que está no livro, já existe uma pandemia, porque nós temos um vírus que não circula habitualmente fora da África, causando doença em pelo menos 3 continentes, na verdade 4 continentes. Ela está na Europa, está na América do Norte, na Oceania e na própria África. No entanto, ainda não é uma situação que deva gerar qualquer tipo de alarme, qualquer tipo de ansiedade na maior parte das pessoas. Qual é a questão importante? Possivelmente, essa doença se propagou a partir de pessoas que têm contatos muito próximos umas com as outras. Vamos lembrar como foi lá na década de 80 o início da propagação da epidemia de AIDS, que é uma pandemia até hoje. Quer dizer, a doença atingiu certas comunidades que, por uma série de questões e por padrões de comportamento, criavam facilidade para a propagação do vírus de uma pessoa para outra. Só que nós estamos falando, neste caso, de uma doença mais grave, que naquela época levava todos os casos à morte e não tinha tratamento. Agora é diferente. Agora, a AIDS é uma doença muito mais conhecida, tem prevenção e tem tratamento, e as pessoas podem passar longos períodos convivendo com o vírus. No caso da varíola de macacos, foram identificados principalmente homens com a doença, homens que fazem sexo com homens. Isso não significa que seja uma doença de homossexuais, mas que
o vírus encontrou uma brecha ali de pessoas que tinham contato íntimo umas com as outras e que possivelmente não estavam com proteção adequada, e aí se transmitiu rapidamente. Provavelmente, algumas dessas pessoas eram viajantes que voltaram para o seu país de origem ou viajaram por algum outro tipo de motivo e tiveram novos contatos e isso gerou novas propagações. Então, o cuidado é sempre pensando nos sintomas, porque quem transmite tem algum sintoma, tem lesões, tem febre ou teve febre, manchas na pele. Então, quando aparece algum tipo de sintoma dessa natureza, pode acontecer, inclusive, de essas lesões não estarem visíveis, lesões em regiões do corpo que estão cobertas, principalmente na região genital. E aí, a importância de que todos estejam conscientes de que, entendo algum tipo de lesão na pele que é diferente e que não sabe a explicação, procurar o serviço de saúde para tentar identificar a causa dessa doença e evitar a sua propagação. E o nível de transmissão desse vírus? A gente pode aí fazer uma comparação com o vírus da Covid-19 ou não? É um vírus que se transmite mais ou menos fácil? É um vírus que se transmite muito menos. O vírus da Covid-19, ele é um vírus de alta transmissão e só tem aumentado. Ele fica, inclusive, próximo de um vírus conhecido de alta transmissão, que é o vírus do sarampo. Este vírus causador desta varíola, ele só se transmite por um contato direto, no caso da via respiratória, por gotículas que só atingirão quem está perto, no caso da pessoa espirrar, da pessoa tossir, diferentemente do vírus da Covid, que se espalha por partículas muito menores. Quer dizer, pessoas que estão no mesmo ambiente, mal ventilado, mesmo não estando tão perto uma das outras, podem ter transmissão de Covid. Isso não acontece com a varíola. E esse outro jeito, que é o contato direto de pele com pele. Isso também se aplica à possibilidade de transmissão sexual, quando há contato de pele e há contato de mucosas. Doutor Cláudio, muito obrigada pela entrevista e por todos os esclarecimentos aqui. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço. E agora a gente volta para as telas do Google para saber quais outros assuntos têm sido pesquisados nesta semana na internet. Vamos lá. O nosso primeiro destaque, infelizmente, é uma triste notícia. A morte do influenciador digital brasileiro Jesse Coles, que viajava o mundo de Fusca na companhia do seu melhor amigo, o cão Shurastei. Os dois morreram num trágico acidente de trânsito nos Estados Unidos. O óbito de Jesse e de Shurastei levantou o debate sobre o problema que é o traslado de corpos para o Brasil. A burocracia e, principalmente, o alto custo sempre dificultam esse processo. Neste caso, uma campanha teve que ser realizada para a arrecadação de R$120 mil para o traslado ao país. Outro destaque nos trends do Google é a restituição do imposto de renda deste ano. A Receita Federal começa a fazer os pagamentos na próxima terça-feira, dia 31, mesmo dia em que o prazo de entrega da declaração será encerrado. E para quem quer saber se está nesse primeiro lote, as consultas já podem ser feitas no site receita.fazenda.gov.br. E para finalizar os destaques da semana, as inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, de 2022, tiveram mais de 200 mil pesquisas. Os interessados têm até 4 de junho para se inscreverem por meio do sistema ENSEJA. As provas, tanto para o ensino fundamental como médio, serão aplicadas dia 28 de agosto em todo o Brasil. E nós vamos fazer uma pausa agora, um intervalo rapidinho. Te espero no próximo bloco.
está de volta e começamos o segundo bloco falando sobre as fake news. Você já segue a gente no Instagram? Toda semana, no nosso perfil TV Justiça Oficial, a gente desmente uma fake news. Veja de hoje. Era fake a notícia que circulou nas redes sociais sugerindo que mesários podem falsificar assinaturas e anular votos. A verdade é que só o próprio eleitor pode anular o voto. Isso só acontece quando ele digita um número que não corresponde a nenhum candidato e aperta a tecla confirma. E na programação da TV Justiça, estamos falando de uma notícia falsa sobre mudanças nas regras de trânsito e novas multas com valores altos. A postagem não é verdadeira, pois além de os valores estarem errados, algumas regras citadas nem existem no Código de Trânsito brasileiro. Está circulando nos grupos de WhatsApp afirmações sobre os novos valores de multas de trânsito, que no ordenamento jurídico aquelas afirmações jamais existiram na legislação de trânsito. Como exemplo, multa por fumar na direção do veículo. Não existe essa infração no Código de Trânsito. A outra é ofender o agente de trânsito. Não existe multa por ofender o agente de trânsito. Existe uma infração que é desobedecer às ordens do agente da autoridade competente. Isso aí é uma infração que é prevista no Código de Trânsito. Dirigir o veículo com um veículo ruim. Não existe também isso. Existe o equipamento em mau estado de conservação. Transitar com o veículo dessa forma. Existe uma previsão legal de infração para isso. Então, assim, são várias infrações que são escritas nessas afirmações que estão circulando no grupo de WhatsApp que são totalmente inexistentes. Então vocês devem desconsiderar essas afirmações e se basear sempre pelo Código de Trânsito brasileiro. Assim, você não terá nenhum tipo de problema e não ficará com nenhuma dúvida. E vamos falar sobre isso com a advogada especialista em Direito de Trânsito, Roxane Ponzi. Boa noite, doutora Roxane. Muito obrigada por vir aqui ao programa para esclarecer essas dúvidas. Essa não é a primeira vez, né, que surgem boatos aí sobre esse tema, então vamos falar com os nossos telespectadores aqui quais são as regras válidas aí para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Bom, primeiramente quero saudar todos os telespectadores aqui da TV Justiça e, Fernanda, obrigada, né, pelo convite, dizer que vocês realizam um trabalho de muita valia para a sociedade. Por quê? Porque esclarece esse tipo de notícia falsa. Infelizmente, né, especialmente porque não há uma punição, ou, na verdade não há uma calúnia, uma difamação nesse tipo de notícia, a gente não tem como punir quem faz isso, né, apenas passando a informação correta, e esse é um trabalho tão importante que é feito no Tá Na Web. Mas, sobre a tua pergunta, né, quais são as regras hoje que valem aí para fins de renovação da carteira de habilitação? Primeiro que o Dr. Márcio Dias, né, colega, advogado especialista em trânsito, muito bem pontuou que muitas dessas infrações que estão circulando aí não sequer existem. E em relação à carteira de habilitação, a gente precisa entender que, sim, ela teve algumas modificações, e são modificações temporárias agora para o ano de 2020, 2021, por conta da pandemia, né? Aquele prazo que tinha de 30 dias para se renovar, ele foi aumentado, né, em 12 meses, ou seja, aquelas carteiras de habilitação que venceram lá em 2020, tiveram até 2021 para poder ser renovadas, e as que venceram em 2021 vão ter até o final de 2022 para serem renovadas. Isso sempre valendo a data do vencimento. Mas fora isso, tá, não há nenhuma modificação. Por quê? Porque tem circulado nas redes de que a pessoa que não for fazer o exame em até 30 dias terá a sua CNH cancelada. E isso não procede.
O que pode até acontecer quando a pessoa demora até 5 anos, tá, para fazer a renovação, ou seja, ela decidiu por algum motivo não dirigir ou tinha alguma enfermidade que impossibilitou ela de dirigir e ela resolve, então, depois de 5 anos, fazer o exame, ela não perde, ela não tem a CNH cancelada, ela vai ter que tão somente fazer um curso de atualização. Na verdade, o que teve de modificação, Fernanda, foi ali com a Lei 14.071, que ela revogou o parágrafo 11 do artigo 159. E isso vai ter, sim, um eventual cancelamento somente para aquelas carteiras anteriores ao Código de Trânsito, lá anteriores a 1998. Ou seja, aquele cidadão que tinha uma carteira, era habilitado naquela época, e levou aí 24 anos sem procurar o CFC para fazer o exame de saúde, esse sim vai ter problemas, porque ele não vai só conseguir renovar sua CNH fazendo esse curso de atualização e fazendo o exame de saúde. Então, ele vai ter que sim se submeter a um procedimento de habilitação totalmente novo. Fora isso, tudo que estiver circulando em relação à carteira de habilitação não procede, continua a mesma regra, ou seja, todas as carteiras vencidas de 1º de janeiro de 2022 em diante, o prazo é 30 dias, né, para fins de renovação, e se for flagrada, pode ser autuada lá pelo artigo 162, 5º, que é uma multa gravíssima, né, e mais 7 pontos na carteira vencida, né, mas ele vai receber esses pontos. Pois é, os boatos falam também em novas infrações. Existem novas infrações aí? Eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Quando eu tenho uma dúvida de português, o que eu faço? Eu procuro o dicionário. E aqui o Dr. Márcio foi muito feliz quando ele pontuou. Se eu tenho alguma dúvida sobre o que é uma infração, ou se teve uma infração nova, foi criada uma infração nova, o que eu vou fazer? Eu vou me socorrer do Código de Trânsito. Isso porque o Código de Trânsito é a lei federal e é o único lugar onde pode constar essas condutas que são consideradas típicas e que podem, né, se tornar infrações de trânsito. Até quando o CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, cria alguma conduta ou estipula uma determinada conduta que isso pode vir a ser penalizado, é porque o Código autorizou que o CONTRAN fizesse isso. Então, quando houver dúvidas em relação a infrações que podem ter sido criadas, né, a forma de fazer essa checagem, você não precisa ser jornalista para isso, tá? Basta procurar o Código de Trânsito, acessa o site lá do Planalto, né, ou joga o CTB no Google, e aí você vai tirar essas dúvidas, porque tudo que for infração, ele basicamente vai estar lá no capítulo 15 do Código, que fala das infrações de trânsito. Então, qualquer dúvida nesse sentido, toca para lá, que aí sim você vai saber que tipo de conduta que é proibido praticar no trânsito. Pois é, e como quem espalha fake news sempre quer assustar todo mundo, estão espalhando também que as multas podem chegar a R$ 3.400. Existe esse valor absurdo aí? Então, até existem multas bem poupudas, né? Na verdade, o código ele faz uma determinada sistemática. Eu tenho multas leves, né, que são de R$ 88 com R$ 38, e uma pontuação acessória aí de 3 pontos. Depois eu tenho uma multa média, que é de R$ 130 com 16, que vai agregar 4 pontos na CNH. Passo, né, ou dependendo da conduta, a ter uma infração de natureza grave de R$ 195,23 com 23 e o acúmulo de 5 pontos. E o tipo, né, mais caro, a infração que tem a previsão de multa gravíssima, de natureza gravíssima, ela tem aí um valor de R$ 293,47 com 47 e agrega 7 pontos na carteira. Mas vai ter gente dizendo, não, mas eu já recebi multa mais cara que R$ 293. Sim, porque alguns artigos do código têm previsão de potencialização dessas multas. Então, por exemplo, o excesso de velocidade em mais de 50%, ele vai pegar a multa gravíssima e vai fazer vezes 3. A embriaguez ao volante ou a recusa aos testes, ela vai pegar a multa gravíssima e fazer vezes 10. Né? Agora, existe também uma outra infração, que é a do 253A, que foi criada na época lá que ocorreram aquelas paralisações, trancou os caminhoneiros, né, trancou todas as vias, e ela sim, aí sim, tem uma penalização, um valor bem mais alto, porque ela faz a multa gravíssima vezes 20, isso daria em torno de R$ 5.869. E, né, uma aplicação vezes 60 para o organizador daquele evento que interrompeu
havia. Isso, obviamente, podendo virar, né, um valor bem maior, ou seja, o dobro disso, caso venha a cometer essa mesma infração num período de 12 meses, ou seja, uma reincidência. Então, a multa mais cara que pode ter no código é essa aplicada ao organizador, né, que chegaria até uns R$35.000. Mas isso são situações muito pontuais. Isso que está rolando na internet não procede pelo simples fato de que as atualizações dos valores das multas ocorreram lá em 2016, né, que é o artigo 258 do Código de Trânsito. E de lá para cá, não houve nenhum tipo de atualização nesse sentido. Então, de novo, está com dúvida? Se socorre do CTB. Se tiver uma alteração, provavelmente vai estar constando lá. O que teve de novidades em 2016 é que hoje, se você não pagar a multa, né, dentro do prazo, ou quando ela já estiver exigível, você vai ter incidência de juros, né, que é pela taxa Selic, e, obviamente, né, se ficar aí pendente por muito tempo, o valor acaba ficando um pouquinho maior. Doutora Rochelle, agora, muito obrigada pela entrevista, mas nosso tempo está chegando ao fim, como estamos num programa ao vivo aqui. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para a senhora. Boa noite, Flávia. E eu vou ficando por aqui, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Na semana que vem tem mais assuntos da web para você. Tchau!